Buongiorno, hola, ¿cómo estás? Sí, soy yo, Fabiano. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. Desejo que vocês estejam todos muitíssimo bem, levando da melhor maneira possível esse isolamento, essa quarentena. Aham. Tá bom. Em breve estaremos juntos. Hoje trataremos da crise dos séculos 14 e 15 e abordaremos um assunto muito pertinente, pois uma das razões da crise dos séculos 14 e 15 foi a peste negra. E eu aproveitarei a oportunidade para relacioná-la, compará-la ao momento vivido por todos nós nesse momento. Ao momento vivido nesse momento, eu sei que sou estranho, mas é isso. As circunstâncias vividas nesse momento. Ficou mais bonito, né? Pois é. Módulo 28. Começo fazendo o compartilhamento da minha tela, compartilhar o meu resumo com vocês, tá bom? Sim, como de praxe, resuminho curtinho. Sabe por que eu faço resumo curto? Que assim eu consigo falar bastante. Tá bom. É só isso que nós faremos de anotações e eu complementarei, óbvio, comentando cada um desses assuntos, tá bom? Durante a Baixa Idade Média, no final dela, para ser mais exato, os europeus viveram um momento de crise. Fala-se no plural crises dos séculos 14 e 15. Essas crises, ou essa crise generalizada, eu vou singularizar o negócio, ela é representada por uma trilogia. Sim, essa é a forma com que ou como nos referimos ao momento em questão. A trilogia da crise, representada pela peste, pela guerra e pela fome, ou guerra, peste e fome. E isso leva à rebelião camponesa. Os camponeses literalmente romperão as suas amarras que os mantinham atrelados aos senhores feudais. A crise da guerra peste e fome, ela é responsável pela aceleração da crise do feudalismo. Tá vendo? Crise. Calma. O feudalismo estava em crise desde o século XI, lembra? Uma das tentativas de superação da crise do feudalismo foi o quê? Sim, as cruzadas. Deu certo? Não deu certo. As cruzadas não foram capazes de superar tal crise. Pelo contrário, a consequência maior das cruzadas foi a monetarização da economia. Algo incompatível com o modelo feudal autossuficiente e a monetária. E durante esse período de crise generalizada, a crise do feudalismo se acelera ainda mais e o feudalismo irá se arruinar. As crises do século XIV e XV levam literalmente à ruína do feudalismo europeu ocidental. Mas não pensem vocês que isso contribuiu para o que o capitalismo se beneficiasse. Não. A crise prejudicou também as práticas capitalistas. Está ali, ó. Aceleração da crise do feudalismo e retração das práticas capitalistas. Vou só colocar em maiúscula para ficar mais bonitinho, né? A aceleração da crise do feudalismo, ou seja, o feudalismo foi arruinado
E o capitalismo sofreu um revés, uma retração. Lembrando que o capitalismo era o capitalismo comercial, como consequência das cruzadas, da reabertura das rotas comerciais no Mediterrâneo, do renascimento comercial e urbano. Bom, vejamos cada um desses eventos: a Guerra dos 100 Anos, a Peste Negra e a fome que levou às revoltas camponesas. Começo com a Guerra dos 100 Anos. Começa em 1337 e encerra-se em 1453. Sim, aquela pergunta que sempre gostam de fazer. Quanto tempo durou a Guerra dos 100 Anos? 117, meus queridos. Sim, 117. Mas não pensem vocês que foram 117 anos de confronto. Espera lá, não é possível que seja dessa maneira. De confronto, foram só 55 anos. Hã? Sim, 55 anos totalizados representam os confrontos. 61 anos de tréguas, certo? Destes 116 anos que se estendem de 1337 a 1453, 61 foram de tréguas intercaladas. Tudo bem? A Guerra dos 100 Anos não é uma guerra ininterrupta. Não, pelo contrário. Ela é uma guerra que sofre constantes interrupções. Pactos, acordos marcam o correr desse confronto entre ingleses e franceses. Então, a Guerra dos 100 Anos, ela se estende por 116. E por que é que chamam-na de Guerra dos 100 Anos? Porque é mais fácil, é mais impactante do que falarmos Guerra dos 116 anos. Embora não pareça, é mais impactante. Fabiano, por que é que essa guerra aconteceu? Boa pergunta, belíssima pergunta. A guerra acontece por razões políticas, como quase sempre. O fato é, o rei da França havia falecido. Ele se chamava Filipe o Belo. Filipe o Belo é o símbolo da centralização política monárquica francesa, inclusive responsável pela transferência do papado de Roma para Avignon. Você já falou isso, Fabiano? Tá bom, então sigamos adiante. Filipe o Belo faleceu e o seu neto era rei da Inglaterra. Hã? Não está confundindo as coisas aí, não, Fabiano? Não. O neto do Filipe o Belo chamava-se Eduardo III e ele era rei da Inglaterra. Aliás, isso era comum. As monarquias casavam-se entre si. O filho de um rei casava-se com a filha de um outro rei, um nobre. Era assim que funcionavam as coisas. E o Eduardo III, portanto, rei da Inglaterra, era neto do Filipe o Belo. E, tendo, portanto, uma relação de parentesco, ele reclamou o direito ao trono. Porém, os franceses, mais espertos e antevendo a possibilidade de ter a monarquia francesa anexada pela monarquia inglesa, eles publicaram uma lei. Essa lei, meus queridos, eu vou até escrever o nome dela aqui para que vocês se lembrem, tá bom? Essa lei chamava-se Lei Sálica, beleza? Vou até destacar isso aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui bonito. Lei Sálica. Boa. Fabiane, o que significa isso? A Lei Sálica, aprovada pelos franceses, dizia assim: é proibido coroarmos um rei francês que tenha o direito hereditário, mas por parte de mãe. A matrilinearidade não lhe assegurará a sucessão. Esperto esses franceses.
pois eles sabiam que o Eduardo III era neto do Filipe o Belo por parte de mãe, ou seja, era filho da filha do Filipe o Belo. E os franceses, portanto, aprovaram tal lei, se antecipando ao óbvio, às reclamações de direito ao trono feitas pelo Eduardo III. Tanto é que quando você observa as monarquias europeias, inúmeras delas tiveram rainhas, mas rainhas não como esposas de reis, rainhas à frente do governo, como é o caso da Elizabeth I, Isabel, nome de nascimento, Elizabeth. Ela nem se casou. Ela foi apelidada de Rainha Virgem. A França não teve rainhas protagonistas, ou seja, a França não teve rainhas governando a monarquia, diferente de ingleses, espanhóis e portugueses, os quais tiveram. Por que eles não tiveram? A explicação aqui, ó, por causa da lei sálica. Os franceses mantiveram essa determinação. Então, a hereditariedade matrilinear não seria reconhecida. Era uma forma de evitar que o Eduardo III se tornasse rei da França. O Eduardo III disse: dane-se essa lei. Essa lei não me interessa. Eu sou o neto do Filipe o Belo e, portanto, legítimo sucessor do trono francês. E vou buscar o que é meu por direito: o trono, a coroa, a monarquia, o controle da região de Flandres. Isso não fazia parte do negócio, mas era do interesse do Eduardo III. Flandres, aquela região no norte da Europa, lembra? Falei na aula passada, hein, velho? Flandres, cuja principal cidade chamava-se Bruges. Lembra disso? Pois é. O Eduardo III invade a França. Morre sem conseguir o trono. O seu sucessor morre sem conseguir o trono. O seu sucessor morre sem conseguir o trono. Afinal de contas, são 117 anos. Tudo bem? E no fim das contas, os ingleses enfiaram o rabinho entre as pernas e se mandaram. Perderam a guerra. Quem vence a Guerra dos 100 Anos são os franceses, pois eles evitam que o inglês tome o trono. Consolidam a monarquia francesa. Só que, para que isso fosse possível, os nobres tomaram para si a responsabilidade de enfrentar os ingleses. As Jacqueries eram movimentações de nobres cavaleiros que lutaram e aproveitaram para saquear durante esse período de guerras. Além disso, uma figura se destaca. O nome dela era Joana d'Arc. A Joana d'Arc difundiu a ideia de que borgonheses, bretões, normandos, saxões deveriam, antes de mais nada, considerarem-se franceses. Sim, pois nesse momento da história a monarquia francesa estava em processo de consolidação. Lembra que na aula anterior nós falamos das monarquias nacionais? Pois é. E a Joana d'Arc teve papel fundamental nesse sentido. Ela dizia que eles deveriam lutar como os franceses e não apenas como defensores de um duque, de um nobre, de uma determinada região, fosse a Normandia, a Borgonha, a Bretanha, a Saxônia, enfim, tudo bem? Isso não impediu que ela fosse acusada de bruxaria pela Santa Inquisição e o seu destino foi a fogueira. Falei dela numa outra ocasião, quando falamos do exercício do poder da Igreja Católica, e depois de muito tempo resolveu rever a situação e não só perdoou Joana d'Arc, como a canonizou. Joana d'Arc faz parte do panteão de santos católicos. Pois bem, os franceses mantêm a coroa e os ingleses são derrotados. Franceses e ingleses manteriam essa rivalidade, por muitos e muitos séculos.
Mas isso será assunto para outras aulas. Tudo bem? Então, esse é o primeiro momento. Poxa vida, um confronto que tem essa duração, embora não consecutivos, 117 anos é tempo pra caramba para uma rivalidade. Tá. O segundo evento chama-se Peste Negra. E foi uma epidemia urbana de altíssima letalidade. Altíssima letalidade. Quando nós buscamos informações, os dados encontrados, eles beiram o absurdo. Você diz, mas não é possível um negócio desse. Foi possível. Para vocês terem uma ideia, uma das principais causas de morte por Covid-19 nesse atual momento é a chamada síndrome respiratória aguda crônica. A peste negra é considerada 700 vezes mais letal. 700 vezes mais letal. Tanto é que os homens medievais acharam que era o fim do mundo. Os números são desencontrados, mas variam de 75 a 200 milhões de mortos. Tudo bem? 75 a 200 milhões de mortos. Há quem afirme, há quem assegure que a peste negra vitimou 1/3 da população europeia. Há quem diga que foram 2/3 da população urbana. Ou seja, era muita gente sendo vitimada por essa epidemia. Essa epidemia foi agravada pelas péssimas condições de higiene urbana. Vejam vocês que no momento em que a peste se disseminava, o conhecimento médico era precaríssimo. E eles demoraram muito tempo para descobrir de onde emanava tal enfermidade, até chegarem à conclusão de que a peste era transmitida pelas pulgas dos ratos. A bactéria Yersinia pestis, ela era transmitida pelas pulgas que se alojavam primeiro nos ratos, depois nas pessoas, vitimando-as. O nome peste negra ou peste bubônica, mas peste negra por conta da área que gangrenava, formando bolotas, bulbos na região onde a pulga se alojava. Também verificou-se que a peste era transmitida por gotículas de saliva, sim, senhores, e por espirros também. A recomendação ou a precaução daquele momento era ficar em casa. E, claro, seria de muitíssima importância que na casa não tivesse ninguém ainda contaminado. A peste negra fez com que muitos indivíduos acreditassem que aquilo era o fim do mundo, que era um castigo divino e que botaria um ponto final nas ações humanas na face do planeta. E, no entanto, não foi isso que aconteceu. Eles descobriram qual era o agente transmissor, melhoraram as condições de higiene e de sanitarização urbana, de saneamento urbano e conseguiram combater a epidemia. Eu novamente recorrerei ao nosso grande Léo Huberman da História da Riqueza do Homem, já utilizado em outras aulas, para ilustrar um pouquinho mais essa nossa conversa. A peste negra foi um grande fator para a liberdade. Liberdade, sim, ela rompeu as amarras do mundo feudal, ela ajudou nisso. Nós, que vivemos em países civilizados, onde a medicina realizou grandes progressos e a higiene é ensinada e praticada, nada sabemos das pestes que assolaram continentes inteiros na Idade Média.
A manifestação mais parecida que conhecemos é uma epidemia ocasional de escarlatina ou influenza, que nos horroriza se o número de mortes se eleva a centenas. A peste negra, porém, matou mais gente na Europa no século XIV do que a Primeira Guerra Mundial, com seus 4 anos de morticínio organizado, com máquinas especialmente fabricadas para isso. Não só a peste negra do século XIV e XV matou mais, como a gripe espanhola de 1918 também matou muito mais do que a Primeira Guerra Mundial. Aliás, a gripe espanhola acredita-se ter matado mais do que a Segunda Guerra Mundial, que matou 50 milhões de pessoas. E claro que isso é apavorante, gente. Não é algo, né, tido como, oh, nossa, não, é apavorante. Tá bom. Na França, Inglaterra, Países Baixos e Alemanha, entre 1/3 e metade da população foi dizimada. Então, informação do Léo Huberman, não é de WhatsApp, não, tá bom? Ó, na França, Inglaterra, Países Baixos e Alemanha, entre 1/3 e metade da população foi dizimada. Tá bom. A fim de que meus escritos não pereçam juntamente comigo e esse trabalho não seja destruído, deixo meu pergaminho para ser continuado, caso algum dos membros da raça de Adão possa sobreviver à morte e queira continuar o trabalho por mim iniciado. Já pensou? Esse documento foi encontrado numa abadia correspondente a um mosteiro, tudo bem? E o abade que a escreveu era um homem letrado, era um homem conhecedor da filosofia, das escrituras sagradas. E se esse homem, que era um homem culto, achava que ninguém resistiria, imagina as pessoas comuns. Eles literalmente abandonaram-se à morte, porque acreditava-se que ninguém sobreviveria. O próprio Léo Huberman diz isso. Ó. Qual teria sido o efeito de uma peste que matou tanta gente a ponto de despertar dúvidas num homem culto da época sobre a possibilidade de alguém sobreviver? Que efeito teve a peste na posição do camponês na Europa Ocidental? Com a morte de tanta gente, era evidente que maior valor seria atribuído aos serviços dos que continuavam vivos. Trabalhadores podiam pedir e receber mais pelo seu trabalho. A terra continuava ainda intocada pelo flagelo, mas tinha valor apenas em relação à produtividade. E o fator essencial para torná-la produtiva era o trabalho. Como a oferta de trabalho se reduzia, a procura relativa dele aumentava. O trabalho do camponês valia mais do que nunca. E ele sabia disso. A consequência, portanto, da peste negra foi a valorização monetária do trabalho. Bom, a peste negra, ela desestrutura o feudalismo, ela interrompe o desenvolvimento do capitalismo e ela deixa marcas profundas naquela sociedade. Depois da peste negra, é fato, virá o renascimento, o renascentismo, a renascença artística, cultural e científica. E eu já disse na aula passada que muitos consideram isso um evento positivo. Afinal de contas, o renascimento, o resgate da cultura greco-romana, cultura clássica, é algo admirado historicamente. Porém, já disse e repito, não podemos esquecer que as principais características da Renascença são o antropocentrismo, o individualismo e o hedonismo. E quando você junta essas 3 características, o resultado é o egoísmo aflorado. Portanto, depois da peste, o homem não se torna mais solidário. Ele se torna mais egoísta, mais egocêntrico. Ele preocupa-se com a satisfação do seu prazer individual e imediato. Tudo bem?
Vou ilustrar com mais um trechinho rápido. Me permitam, por favor, pois eu acho importantíssimo. E eu vou usar dessa vez este livro, chamado Saturno nos Trópicos, de um autor brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, falecido há alguns anos, chamado Moacir Scliar. Ele que foi médico sanitarista, mas destacou-se como escritor. Escreveu quase uma centena de livros. Sim, quase uma centena de livros. Se você ainda não ouviu falar de Moacir Scliar, vale a pena procurar o mais rápido possível. Ele escreveu muita literatura juvenil, muitos livros para adolescentes, muitas obras adultas. Enfim, esse chama-se Saturno nos Trópicos e eu quero só o comecinho dele para vocês. Em outubro de 1347, uma frota genovesa vinda do Oriente entrou no porto de Messina, na Sicília. Não foi uma chegada festiva, foi um tétrico espetáculo. Quase todos os marinheiros haviam morrido ou estavam agonizantes de peste. Medidas foram tomadas pelas autoridades do porto visando isolar a tripulação dos navios. Mas, pelas cordas que mantinham os barcos atracados, já chegavam à terra os ratos, portadores das pulgas transmissoras da doença. Em poucos dias, o temível mal já se espalhara pela cidade e seus arredores. Em 6 meses, metade da população morreu fugindo. Estava começando a grande epidemia da peste negra, que a partir de 1347 ou 48, os autores divergem, devastou a Europa, matando 1/3 da população e aterrorizando os sobreviventes. A mortandade começou em maio de 1348. É impossível descrever o horror. Ninguém chorava pelos mortos, porque todos achavam que morreriam. Bom, uma das consequências da peste foi a melancolia. Melancolia é uma tristeza, é uma desesperança. E na peste negra, os dois comportamentos se verificaram: a desesperança extrema e a esperança extrema. Então, havia aqui, né, as duas coisas. Aquele que se desesperava e aquele que se achava, digamos, intocável. E o mais importante, sem dúvida nenhuma, é encontrar o meio termo. Nem a desesperança absoluta e nem a autoconfiança extrema, pois o mais importante é você ficar entre um e outro, tomando os cuidados necessários e acreditando que tais cuidados farão com que você saia da situação. E se aqui estamos discutindo a peste negra, é a prova maior de que os nossos ancestrais não foram vitimados. Pois se os nossos ancestrais assim o fossem, não estaríamos aqui, concorda comigo? Então, todos os nossos ancestrais sobreviveram à peste, para que os seus descendentes, ao longo dos séculos e séculos e séculos, possibilitassem que nós estivéssemos aqui agora, falando do evento. Tudo bem? Tá bom. A guerra e a peste desestabiliza a economia, desestabiliza a sociedade, desestabiliza tudo. Faltou comida, ok? A fome é o resultado. A escassez agrícola. Um desequilíbrio, um descompasso entre a necessidade demográfica e a capacidade de produção de alimentos. Muita gente, pouca comida, numa linguagem muito popular. Muita gente, pouca comida, o indivíduo não vai se deixar morrer de fome, vai reagir. E a principal forma de reação será a revolta contra os seus senhores. Eles não terão mais condições de cumprir as suas obrigações, de cumprir aquilo que deveriam para com os senhores feudais.
E essas revoltas romperão o último elo do mundo feudal. O camponês foge para as cidades que se formavam naquele momento e haverá uma mudança de estilo de vida. A coletividade, que é a marca do feudalismo, será substituída pelo individualismo, como eu já disse para vocês. Tudo bem? Então, a principal consequência, sem dúvida nenhuma, é essa que eu apresentei aqui. A crise dos séculos XIV e XV acelera a crise do feudalismo e retrai as práticas capitalistas. Tudo bem? Tranquilo até aí? Espero que vocês tenham compreendido que esses 3 eventos foram devastadores. Devastadores. Tanto para o feudalismo, já em decadência, quanto para o capitalismo em ascensão. Tá bom? Peço que vocês abram as suas apostilas. Eu usarei a minha apostila digital para que a gente faça os exercícios. Se você não estiver com a sua apostila em mãos, não pause, meu filho. Pegue-a para fazer os exercícios. Vamos lá? Compartilharei com vocês uma nova tela, que é exatamente a tela do módulo 28. Olha ele aqui. Cadê, Fabiano? Aqui, ó. Boa, agora sim. Crise dos séculos XIV e XV. Um resuminho bem de boa, certo? Vamos lá. Primeiro exercício. Ele pergunta assim para a gente, ó. Lá na página, qual é, não? 62. Boa. Sobre a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, indique, tem as principais monarquias envolvidas. Fala sério, né, velho? Principais monarquias, França e Inglaterra. Qual foi o palco do conflito? A França. Não diz para vocês que os ingleses invadiram a França? E Eduardo III resolveu buscar aquilo que ele achava ser dono por direito, o trono e a coroa? Então foram os ingleses que invadiram a França. Então o palco do conflito será a França ou a Europa continental. Tudo bem? Então, França e Inglaterra. Precisa colocar norte da França? Não precisa, de repente você se confunde aí com as coordenadas, tá bom? Então, olha, França e Inglaterra, Europa continental, tá bom? Por quê? Porque a Inglaterra não está na Europa continental. A Inglaterra está na Europa insular, nas Ilhas Britânicas, ok? Tudo bem? Tá bom. Fabiano, se eu escrever França, tá corretíssimo também. Território francês, corretíssimo, tá bom? Sua importância histórica. Opa! Aí você sabe, ó. A aceleração da crise do feudalismo e retração das práticas capitalistas. Tudo bem? A aceleração da crise do feudalismo e a retração das práticas capitalistas. E você pode colocar entre parênteses, tá? Contribuiu para a consolidação do nacionalismo e da monarquia francesa. Tá bom? Contribuiu para a consolidação do nacionalismo e da monarquia francesa. Tá bom. 2. É um texto sobre a peste negra. Eu sugiro que você depois o leia com calma. Tá bom? O texto dá uma visão dos efeitos advindos da peste negra ocorrida na Europa no século XIV, responsável pelo desequilíbrio demográfico de várias áreas do continente e pela desorganização da produção de alimentos. Sim, é o resultado verdadeiro. A frequente ocorrência de epidemias em centro urbano medieval decorreu da aglomeração urbana, das precárias condições de higiene, da inexistência de conhecimento de medicina. Opa, beleza. O texto indica, só para você ter uma ideia, eles tratavam os doentes com sapo seco. Sapo seco e mercúrio. Olha que beleza. Na gripe espanhola, por exemplo, em 1918, trataram com aspirina.
mas deram tanta aspirina, superdosagem, 5 vezes a dose máxima diária, que hoje acredita-se que 30% das pessoas morreram por abuso de aspirina, tá? Gripe espanhola, enfim. Sapo seco e mercúrio. Não conheciam nada de medicina. Então, verdadeiro segundo item. O texto indica que as epidemias incidiram apenas sobre as camadas menos favorecidas. Não tem essa, velho. Epidemia não tem para ninguém. Pandemia não tem para ninguém. A peste negra foi uma pandemia, beleza? Porque atingiu ali, né, uma proporção do mundo conhecido naquele momento. A peste negra veio, deixa eu ver, da China, acredita-se, tá bom? É verdade, não é brincadeira. Acredita-se que a peste negra tem como origem a China, o Oriente, as Índias, de onde vinham as especiarias. Já a gripe espanhola, acredita-se, tenha surgido, não é na Espanha. Você já ia falar que é na Espanha. A gripe espanhola não é. A gripe espanhola, bem provavelmente, muito provavelmente, desconhece-se a origem de fato, mas é muito provável que a gripe espanhola tenha vindo, sabe de onde? Você nem imagina, minha querida. Vocês nem imaginam. A peste nada, a gripe espanhola teria vindo do Kansas, nos Estados Unidos. Sim, essa seria a região original. Mas, enfim, não tem nada a ver com a sua. Né? Vamos voltar. Não. O terceiro item é falso, porque uma pandemia atinge os indivíduos independentemente do seu agrupamento social, velho. Não tem rico, não tem pobre, não tem mais ou menos, tem vulnerável ou não vulnerável, tá? Embora a peste seja considerada fator de desagregação das estruturas políticas, jurídicas e sociais, podem ser computados a fome, a guerra também como fatores da crise da Baixa Idade Média. Beleza, é a trilogia, né? Então, quarto item, verdadeiro. Beleza. Quinto item. As revoltas camponesas ocorridas em Flandres, em outras regiões da França e da Inglaterra, durante a Baixa Idade Média, resultaram da incapacidade dos governos de cidades e feudos em conter a propagação de epidemias. Não, essas revoltas aconteceram por causa da fome, acabamos de falar na aula, tá ali, ó, não precisa nem ler ali. Revolta em função da fome, beleza? A ocorrência de peste e epidemia nos dias de hoje, olha que coisa, nos dias de hoje, tem sido interpretada pela maioria das pessoas como um castigo divino. Não pela maioria das pessoas, talvez por algumas, mas não a maioria como era na Idade Média. Certo? Tudo bem? Tá bom. A chamada crise de retração do século XIV é marcada pela trilogia. Lembra que eu falei? Ó, Guerra, Peste e Fome, Alternativa A. Beleza? Olha lá, ó, o trecho que eu li aqui, ó. De novo, hein? Eu li um trecho do Huberman, estava aí. De novo. Isso significa que é uma obra muito consultada, a história da riqueza do homem. Tá? Sem ver, peste negra, B. Depois você lê com calma novamente o trecho e você vai saber que se trata da peste. Algumas pessoas abandonaram tudo e saíram para o mundo rezando, certo? É isso que mostra a imagem da 5. Você vai encontrar essa resposta na A, tá? Os flagelantes. E a última, de novo, tratando da peste, exercício do Enem, falando, né, que as pessoas morriam a centenas, ninguém queria sepultar quem tinha morrido, porque sabia que, enfim, alternativa A, depois você lê também o trecho, se quiser. Não é um momento assim tão legal para falar da peste negra, tá bom? Mas é importante que saibamos. E volto a dizer, se nós estamos aqui falando da peste negra, é porque certamente, verdadeiramente, os nossos ancestrais sobreviveram a ela. Tudo bem? E os ancestrais de muitos de nós, uma imensa maioria, eles viviam naquela região. Nós estamos falando de mais de 10 gerações, é verdade. Mas nós sabemos que, lógico, essa descendência ela tem uma explicação, se não racional,
pelo menos genética. Beleza? Então, se cá estamos, somos descendentes daqueles que venceram a peste negra. Beleza, meus queridos? A próxima trataremos do renascentismo. Já ouviram falar do Leonardo, do Michelangelo, do Rafael, do Donatello? E não estou falando das tartarugas ninjas, tá bom? Vocês verão de quem eu estou falando na nossa próxima aula. Tenham todos uma ótima semana. Beijo para vocês. Nos vemos na quinta-feira. Beleza? Valeu, meus queridos. Façam os exercícios de tarefa, hein? Abraço.